como Soussono Freire nos ensina a aproveitar a vida e o tempo que temos. Frieren é uma elfa que já viveu mais de 1000 anos. Durante a última década, ela viajou com 3 companheiros, Himmel, Height e Aizen, em uma jornada para derrotar o Rei Demônio. Ao fim da jornada, enquanto comemoravam juntos a sua vitória contra o Rei Demônio, eles assistiam a uma rara chuva de meteoros, que só acontece a cada 50 anos. Frieren, no fim dessa jornada, decide continuar indo atrás de aprender mais e mais magias, e prometendo a eles que na próxima vez irá mostrar um lugar melhor para assistir a chuva de meteoros, juntos. E então 50 anos se passam, até que ela retorna para visitar seus antigos amigos. Enquanto todos já envelheceram, ela continua igual, como se não tivesse passado um único dia nesses 50 anos. O que para eles foi uma grande parte da sua vida, para ela foi como um momento, um sopro, tão rápido como se fosse algo que aconteceu meses atrás. Aí percebemos como a Frieren não compreende a vida humana. Logo após eles se reunirem novamente e irem assistir a chuva de meteoros juntos, Himmel acaba morrendo, e Frieren acaba se arrependendo de não ter conhecido mais sobre ele antes da sua morte. Ela decide que quer conhecer mais os humanos. Bem, isso foi só um pequeno resumo sobre a obra. Soussono Frieren, na minha percepção, é um anime sobre passagem de tempo, e de como a vida humana é curta e como a percepção do tempo passa diferente de uns para os outros. Agora sim, vamos entrar no tema do vídeo, de como Soussono Frieren nos ensina a aproveitar a vida e o tempo que temos. Assistindo o anime, existem vários momentos que demonstram como a Frieren não entende muito como se relacionar com as pessoas, principalmente de outras espécies, e como ela não se importa com o tempo dos outros. Afinal, ela tem todo o tempo do mundo, então para ela é simples perder meses ou até anos estudando alguma magia ou viajando por aí, de forma trivial. Mas para os companheiros dela, o tempo passa diferente. E em contraponto a Frieren, que pode ver milhares de anos, tem a Fern, que foi uma criança resgatada por Height, e que Frieren acaba aceitando como sua aprendiz, já que Height está próximo da morte. É importante dizer que se passaram 20 anos desde a morte de Himmel, quando ela decide visitar Height, e acaba conhecendo a Fern. Após isso, Frieren passa 6 anos ensinando a Fern magia e decifrando um livro mágico, até que Height acaba morrendo. E depois disso, a Frieren acaba aceitando a Fern como sua aprendiz. E desde então, já se passaram mais 2 anos, e a Frieren junto da Fern estão refazendo os passos que ela fez junto dos seus antigos companheiros, em busca de tentar entender melhor os humanos. Soussono Frieren, diferentemente de outros animes do gênero, onde tem um objetivo por trás, como salvar o mundo, faz a trama e os personagens se moverem, aqui não é assim. É uma jornada em busca de entender melhor os humanos e poder reencontrar com os que já se foram. E é isso que faz o anime ser excelente. Uma história sobre como o tempo passa e as pessoas ao nosso redor vão envelhecendo. Esse jeito do anime me leva a pensar como às vezes é bom fazermos as coisas sem uma grande motivação por trás. Só seguir um caminho porque é o que gostamos e queremos fazer. Ao decorrer da jornada, Frieren começa a entender um pouco mais sobre os humanos, como na cena do nascer do sol, do 4º episódio. No início, ela até acha o nascer do sol bonito, mas não entende o porquê o Himmel queria que ela tivesse ido ver com eles, até ela olhar para Fern e ver que ela estava se divertindo. E é aí que a Frieren percebe que o que fazia desses momentos especiais é as pessoas com quem você compartilha eles. O que para Frieren no começo era um simples nascer do sol, logo ela percebe que a beleza desse momento eram os amigos que estavam lá, compartilhando esse momento. Eu acredito que é sobre isso o anime, sobre momentos com as pessoas que são importantes. É isso que torna eles mágicos e inesquecíveis. Outra cena que também demonstra que ela começou a mudar é no episódio 5, onde ela vê o Himmel quando estava enfrentando uma criatura que invoca memórias de uma pessoa, que foi importante. Da última vez que ela enfrentou essa criatura, apareceu sua mestra, mas dessa vez foi o Himmel. Isso acaba mostrando que, embora a jornada com seus amigos tenha sido curta, na visão dela, ainda assim foi algo marcante o suficiente para mudar o jeito da Frieren pensar. Depois disso, Frieren e Fern recrutam Stark, um guerreiro que sem sombra de dúvidas é o meu personagem favorito da obra. A forma covarde dele de ser, e mesmo assim, ele não foge das batalhas. Quero fazer um vídeo só dele no futuro. Um outro ponto que Soussono Frieren nos ensina é sobre o luto e a perda. Afinal, Frieren é uma elfa e tem uma perspectiva de vida gigante. Ela já viveu milhares de anos e viu seus companheiros morrerem. Embora ela não demonstre
ou melhor, não entenda muito bem os seus sentimentos, ainda assim ela sofre com isso. Quando falamos de luto, muitos podem pensar sobre chorar ou entrar em estado de negação com a perda, mas o luto da Frieren é diferente, ela não externaliza ele ou tenta apagá-lo da memória. É um luto silencioso, onde ela vai aprendendo de pouco em pouco com ele, à medida que vai refazendo a sua jornada com seus novos companheiros e aprendendo a entender melhor os seus sentimentos. O luto dela, no anime, é demonstrado em forma de memórias da sua antiga aventura com seus ex-companheiros, e graças a esse luto, a Frieren aprende a entender melhor os seus novos companheiros e a demonstrar afeição a eles, como podemos ver diversas vezes ao decorrer do anime, com ela passando a mão na cabeça deles para reconfortá-los ou como uma forma de dizer que fizeram um bom trabalho. No começo do anime, ela nunca faria isso, por não entender o motivo por trás desse tipo de ação. Acredito que acompanhar o crescimento da Fern e do Stark ajudou ela a compreender melhor como é uma relação parental, já que quando embarcou na aventura com seus antigos companheiros, eles já eram completamente maduros e não teve uma relação de mestre e discípulos entre eles. Outro ponto de ensinamento de Sou no Frieren é em uma pequena frase no episódio 12, onde a Frieren fala: "Se você não disser o que sente, ninguém nunca vai saber." Muitas vezes deixamos de aproveitar a vida por ficarmos chateados com alguém, por ela ferir os nossos sentimentos com alguma ação. Mas se você nunca disser isso a ela, não pode esperar que ela tenha alguma mudança. Afinal, ela não sabe como isso te afetou. O contexto dessa cena foi que era o aniversário do Stark, e o Aizen sempre fazia hambúrguer ridiculamente grandes para ele. Só que nunca contou que era um costume da região dele para os guerreiros que deram o melhor de si. Era um presente do Aizen para o Stark, só que para o Stark ele nunca tinha ganhado um presente, já que ele não sabia dessa tradição. Bem, Sou no Frieren nos ensina principalmente que a passagem do tempo é impiedosa. A própria abertura do anime ressalta isso, então devemos viver sem ficar guardando mágoas e rancor. Tem uma frase que eu gosto muito de Sêneca que é assim: não é que tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas o desperdiçamos demais. A vida é longa o bastante e foi concedida em medida suficientemente generosa para permitir a realização de coisas maiores, se o tempo for bem investido. Mas quando é desperdiçado no luxo e no descuido, quando não é dedicado a bons fins, finalmente forçado pela necessidade última, percebemos que ele passou antes de sabermos que estava passando. Então aproveite o momento com as pessoas que são importantes para você, para que não se arrependa no futuro. Se divirta e crie boas memórias, porque o tempo não vai parar de passar e você não tem milhares de anos como a Frieren. Se tiver gostado do vídeo, peço que dê um like e se inscreva no canal. Por hoje é isso, até uma próxima.